Por mim, todo mundo, eu sempre falo isso, todo mundo tinha que conhecer a Jaque. Até pouco tempo, assim, na verdade, até um tempo atrás era até difícil, assim, sabe, te falar a história da Aline, porque nem eu me conhecia, eu não conhecia a Aline. Era assim um mix, sabe, na minha cabeça muito grande, era muito confusa. Eu não me conhecia. Eu vim de uma família que não tinha uma estrutura é, emocional, era um lar muito complicado, meus pais brigavam muito, e isso acabou refletindo em mim quando eu me tornei adulta, né? Então, eu cresci assim, eu os meus valores, digamos assim, não eram bem valores, né? E eu tinha uma cobrança muito grande dentro de mim. Eu queria muito ser aceita por causa de tudo que eu ouvi na minha infância, que não vai ser nada, é, nem merece viver. Eu já cheguei a ouvir isso do meu pai. É muito complicado. Hoje eu consigo falar disso, né? Mas antes não conseguia falar, mas hoje sim eu consigo falar. Ele já me falava muitas coisas assim, e também a minha família, né? A parte da minha mãe também, eles cobravam muito. E assim, a figura masculina, a figura paterna na minha família nunca foi muito aceita. Por isso já vinha da minha mãe. Ela não teve uma criação boa, então ela me passou que o homem não era alguém bom, né? Era alguém ruim, e você nunca deveria baixar a cabeça, ser submissa para a figura masculina. Então eu cresci com isso. Então imagina, né? Não tinha respeito pelo meu pai. Quando eu me casei, infelizmente eu trouxe isso, a gente enfrentou muitas dificuldades assim no casamento dessa parte, né? Já justamente por causa dessa criação. Então, assim, era muito confusa a minha cabeça, eu queria agradar todo mundo e acabava não me agradando. Então, assim, eu ia muito com a multidão, né? Se as pessoas dissessem assado, eu ia fazer assado. Se dissessem assim, eu ia fazer assim. Porque eu tinha essa necessidade, né, de ser aceita. Então, na verdade, eu não sabia lidar com a ansiedade, né? Eu, como eu sou de uma cultura assim um pouco forte, eu sou do Nordeste, então essa questão de ansiedade, depressão, na minha família era tido como frescura, né? Então, assim, sempre que eu me sentia mal, eu me sentia triste ou deprimida, eu já acordava, né? E não, isso é frescura, isso não é nada. E eu comecei a levar as coisas assim. Comecei a não encarar como sendo realmente, sei lá, ansiedade. Até que chegou um ponto que eu comecei a ficar muito mal e não tinha assim explicação, né? Comecei a não dormia à noite, ficava noite sem dormir, eu me dava uma tristeza assim muito grande. Eu comecei a ter várias coisas assim que depois eu descobri que era ansiedade, né? Eu sentia, achava que ia morrer, que tinha síndrome do pânico, né? Na realidade. Então, assim, eu não sabia lidar com a ansiedade. Eu até comecei eu pensei, na verdade, em procurar um tratamento, porque realmente estava bem complicado. Só que eu tinha muito medo, de buscar ajuda de psicólogo e psiquiatra, já por conta do histórico que a gente já vê assim na comunidade de uma forma geral. Não estou falando todos, mas muitos eles remediam, né? Eles vão passar o tarja preta e você fica dependente daquilo. Então, assim, eu tinha vontade, só que eu tinha medo, ao mesmo tempo me dava medo. Então, eu não sabia lidar com a ansiedade. Aí eu fui levando os anos assim, até que vai chegando uma hora que ou você procura ajuda, ou você não sabe o que vai acontecer com você, né? Eu até falei para a Jaque que quando eu fui chegando, assim, quando eu comecei a não dormir, eu ficava, tipo, sei lá, semanas eu não dormia bem.
não dormia bem mesmo, isso acabava refletindo, né, no seu corpo. Você não está dormindo, o ser humano precisa dormir. Aí meu marido, ele começou a pesquisar na internet médicos que são naturalistas. Aí foi quando a gente conheceu Laí Ribeiro, Daiane Siebra, e aí eles falavam muito de fazer suplementação. E isso foi o que me ajudou, eu acho, que não entrar numa depressão profunda. Mas só que sempre, uma coisa que eu achava muito interessante desses médicos é que eles sempre falavam, se você não está se sentindo bem emocionalmente, procure um especialista, um coach, vai fazer uma terapia, era sempre o que eles falavam. E eu ficava sempre com isso na minha cabeça, eu estou fazendo essa suplementação, mas eu preciso de algo mais. Sempre a questão emocional é algo que o Dayan ele sempre fala nos vídeos dele. Você precisa tratar. Não é só assim que você vai conseguir sair disso, né? Porque eu não estava bem. Eu, na verdade, eu vivia mascarada, né? Eu mostrava aquilo que as pessoas queriam ver, mas eu sabia. Eu e meu esposo, a gente sabia, né? O que que eu estava passando. Eu não estava bem. Então, eu conheci a mentoria através de amigos, né? De trabalho. Eu tenho dois amigos que já conheciam a mentoria, né? Já conheciam a Jaque, já tinham passado com ela. E aí, uma vez eu estava conversando com uma amiga e falando assim sobre coisas emocionais, né? E aí ela falou para mim da Jaque, e em seguida, esse amigo meu também que passou com a Jaque falou, né, dela, como ela era boa, que ela fazia análise e tinha ajudado muito ele nos bloqueios que ele tinha emocional. E aí eu fiquei com vontade, só que eu, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo, porque eu tinha muito medo de me expor, porque eu sabia do trabalho que a Jaque ela executava, e eu sabia que quando ela me visse, eu não ia ter como esconder nada, porque a análise corporal é isso, né? Você bater o olho, o profissional, né, ele sabe exatamente quem você é. E eu tinha muito medo disso, de me expor, mas eu precisava da ajuda, eu precisava me conhecer. Essa questão de você se conhecer é algo que é muito atrativo, né? E assim, como eu não me conhecia, eu me achava muito confusa, eu quis, eu vou a partir de hoje, eu quero mudar, eu quero me entender, eu quero começar de novo. Então, assim, era uma das partes que eu gostava muito, né? Dos exercícios que ela dava. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, assim, de um exercício que ela passou, foi, questionar porque eu me sentia, né? De determinadas formas, e a outra é que eu vivia muito no passado, a minha ansiedade era coisas do passado, coisas que eu já tinha vivido. E ela me ensinou, ela fez uma ilustração que eu achei muito interessante, que era do cachorrinho. Quando você tem um animal de estimação, você não deixa ele ficar fuçando lixo, né? Então a gente era daquela mesma forma. Para que eu ia ficar revirando aquelas coisas, né? Que eram lixos, digamos assim. E isso foi algo que eu faço até hoje, vou levar para a minha vida. Todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu mentalizo é um pensamento positivo que ela me ensinou, né, com os exercícios, me questionar muitas vezes por que que eu estou daquela forma, e a do cachorrinho foi algo que me ajudou demais, assim, já no primeiro, acho que esse foi um dos primeiros exercícios, quando ela falou da ansiedade a primeira vez, que eu acho que foi a primeira aula, ela já falou disso e eu comecei a exercitar, e já na primeira noite eu dormi sem usar um dos suplementos que eu uso e eu fiquei, assim, eu achei uau, sabe? Eu amei. Eu me entreguei mesmo quando eu sentei no primeiro dia que eu conversei com a Jaque, eu estava morrendo de medo. Se tu perguntar isso para ela vai te falar. Eu lembro que uma das primeiras vezes que ela falou para mim foi: Aline, uma coisa que eu percebo muito em tu é que teu maxilar é muito marcado. Por que que tu tá tão tensionada? Por que que tu tá tão fechada? E aí foi que eu vim perceber, sabe? Foi que eu olhei na câmera e vi, gente, o que está acontecendo aqui comigo? Mas, assim, era esse medo, sabe? O medo de
me expor, porque eu sabia que ela ia olhar para mim e era como se eu estivesse ali despida na frente dela, ela ia conseguir ver tudo. E eu tinha muito medo, e os meus traços, né, eu tenho 30% de rígido. Então, imagina aí, eu tinha Caramba, muito medo. Ela é desconfiada com tudo, até com a Jaque, sabia? A meu primeira, Deus, eu pensei, eu fiquei assim, imagina que isso aí vai. Acho que isso vai não dar vai dar errado. certo, não. Eu ficava assim, sabe? Isso não vai dar certo, não. Quando a Jaque começou a falar, eu pronto. Meu Meu Deus, Deus. Perdeu, né? Perdi. perdi essa. Olha, já no primeiro dia, né? Que nem eu falei dos exercícios, né? Que foi o primeiro exercício assim que ela passou, já foi algo assim que me mudou minha vida. E aí eu ficava conversando com meu marido, né? Falando, olha, hoje eu aprendi isso, olha que legal isso, olha. E até ele mesmo, sabe? Ele começou a ver assim, eu bem na semana eu passei por uma situação que eu acho que se eu não tivesse a mentoria, eu teria reagido de outra forma. No trabalho, né, a gente recebeu uma avaliação do nosso desempenho na empresa, né? E isso mexeu muito comigo, muito. Eu lembro até que eu anotei no caderninho para mostrar, para falar para a Jaque como que eu tinha lidado. E acho que assim, foi bem no começo, ali nas primeiras semanas. A gente ainda não tinha se aprofundado tanto. Mas se eu não tivesse a mentoria, eu teria agido de outra maneira. Quando eu finalizei a mentoria, aí foi assim, foi o ápice, né? Durmo melhor hoje, não sou mais aquela pessoa crítica que eu era comigo mesma. Antes eu esperava as coisas, eu só fazia uma coisa quando eu tinha certeza que ia dar certo e tinha que ser extremamente perfeito. Isso até no trabalho, às vezes, né, me atrapalhava muito, porque eu só queria falar uma coisa quando eu tivesse certeza de que aquilo ia dar certo e ia ser perfeito. E isso me atrapalhava também o meu lado espiritual, né? Porque eu não conseguia desenvolver algumas coisas porque não ia ser perfeito, não ia ser bom. Hoje eu não sou mais assim. Eu não quero mais, eu quando minha cabeça começa, quando meus traços começam a entrar na dor, eu já me questiono, paro, respiro e penso, eu não preciso ser perfeita, eu só preciso fazer. Fazer o E melhor, né? aí, isso mudou muito a minha vida, sabe? Ter esse pensamento. E mudou também em casa, né? O maridão, ó, tá feliz. Assim, a questão também familiar, né? Eu lembro, porque isso já é muito, muito, muito passado para mim. Eu era uma pessoa que carregava muito o fardo dos outros. Eu não ajudava, isso era uma coisa que a Jaque ela sempre falou. Eu não ajudava, eu fazia para a pessoa, né? E isso não é ajudar. E aí, quando eu entendi o que era ajudar, eu vi que eu estava totalmente errado e eu não ia conseguir fazer nada para ninguém, só estava me afundando, às vezes, junto com a própria pessoa, né? Porque me dava muita ansiedade, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter um dia bom. Então, assim, hoje eu vejo que eu não sou mais essa pessoa, né? Até a minha própria família vê isso, reconhece isso, que antes eu dava muita importância para coisas que banais, assim. E ficava muito mal, às vezes, né, por causa dessas coisas, porque eu queria levar todo mundo nas costas. O meu traço me leva na dor a fazer isso, né? E quando eu aprendi a usar o recurso dele, eu vi que eu podia ajudar. E ajudar não era carregar nas costas. Então, assim, esse também é um fator que eu acho eu acho não, eu tenho certeza que me ajuda demais hoje. Toda vez quando eu vejo alguém com algum problema, principalmente da minha família, que é algo que me afeta, né, que é algo direto ali, é sangue, eu sempre penso assim, eu não sou responsável pela vida dessa pessoa. Se ela quiser ajuda, eu vou estar aqui para dar um conselho, mas eu não vou executar por ela. Eu não tenho esse poder, só ela pode fazer. Então, quando eu entendi isso, minha vida mudou muito.
Bom, eu diria que ela precisa, se ela quer mudar, se ela realmente quer que a vida dela comece a andar dali para frente, ela precisa dar esse voto, né, de confiança. A Jaque, ela é uma pessoa extremamente profissional, né? Tudo que eu contei para Jaque, eu tenho certeza que tá com ela, né? E ela usou tudo não para me afetar, não para me desmerecer em momento nenhum. Ela usou para me ajudar. E a mudança é visível, né? Então, assim, dá o voto de confiança. Se você quer que a sua vida mude, você precisa urgentemente conhecer a mentoria da Jaque, porque é a melhor coisa, o melhor investimento da vida que eu fiz foi nessa mentoria. Eu não me arrependo nem um minuto de nenhum centavo. Eu me arrependo de não ter feito antes, porque esse foi o grande divisor de águas assim na minha vida.